Eu sou o professor Thiago e hoje a gente dá continuidade ao conteúdo de elementos literários. A gente falou na última aula sobre rimas e hoje a gente vai falar ainda sobre noções de versificação, mas a gente fala sobre a escansão de versos, a gente vai falar sobre os aspectos rítmicos do poema, beleza? Vamos lá? Então, gente, antes de qualquer outra coisa, o que é escansão? Eu trouxe ali para vocês uma definição no dicionário Wise que é a seguinte: a escansão é o ato, o efeito de escandir, beleza? Não diz muita coisa, mas vejam agora, decompor um verso em seus elementos métricos. Ou seja, a escansão é o ato de medir os versos, dividir os versos em suas sílabas poéticas ou sílabas métricas, beleza? Dividir o verso, gente, em sílabas poéticas ou métricas é um trabalho um pouquinho diferente daquele que a gente faz desde lá do ensino fundamental, que é a separação silábica, tá? Lá, quando a gente está na segunda, terceira série do ensino fundamental, a gente trabalha com a divisão das sílabas ortográficas ou sílabas gramaticais. Tem uma diferença para sílabas métricas ou poéticas, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa sequência eu trouxe alguns exemplos para vocês, começando com o hino nacional, tá? Os dois primeiros versos do hino nacional, tá bom? Então tá ali, gente. Temos os dois primeiros versos do nosso hino, tá? Letra aí do Osório Dutra Estrada, não é isso? Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. A divisão das sílabas ortográficas vai ficar assim, ó. Tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Enfim, tá aqui, a gente já sabe fazer esse trabalho, não é isso? Bom, a divisão, deu o resultado de 14 sílabas gramaticais ou ortográficas, tá? O segundo verso, coincidentemente, também tem 14 sílabas gramaticais ou ortográficas, mas isso não é escansão, gente. Escansão significa a divisão em sílabas métricas ou poéticas. Para isso, a gente leva em consideração algo muito importante, que é a sonoridade do verso. A gente não vai levar em consideração, por exemplo, a presença de dígrafos, enfim, a gente vai atentar aos efeitos sonoros do verso, aos aspectos sonoros aí do significante, beleza? No próximo slide, aí sim, a gente tem um exemplo de escansão. Vamos lá? Vejam só, fazendo a escansão desses versos. Bom, para fazer a escansão, né, para determinar o número de sílabas métricas ou poéticas, eu tenho que levar em consideração a sonoridade do verso, tá? E para isso eu preciso obedecer algumas regras. Veja lá, gente, a primeira regra é que a gente vai fazer a contagem do número de sílabas poéticas só até a sílaba tônica da última palavra, tá? Então a gente vai fazer a contagem normal do verso, mas a gente para na última sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba forte, ela pode ou não ter um acento gráfico. Tudo bem? Beleza? Então, o primeiro passo. Segundo, deve-se observar a formação de ditongos. O que são ditongos? Vogais lado a lado na mesma sílaba. Vogais que lá na divisão das sílabas ortográficas ficavam em sílabas diferentes, podem ficar aqui na mesma sílaba, tá? Eu poderia ter acrescentado aqui a formação de tritongos. Ela é menos comum, mas acontece também. Tritongos é quando a gente tem lá 3 vogais numa mesma sílaba. Tudo bem? Beleza? E por último, gente, a fusão de vogais átonas. 2 vogais que são pronunciadas como uma mesma vogal. Beleza? Bom, isso daqui está muito abstrato. Vamos ver como é que funciona na prática. Ó, trouxe lá os 2 primeiros versos do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, tá? Eu coloquei em vermelho aqui, gente, essas fusões, né? Na verdade, deixa eu colocar de uma outra forma. Eu coloquei aqui em vermelho exemplos, né, disso que foi descrito, né, aqui na teoria, tá? Então, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ó, gente, ao todo aqui eu tenho um número diferente de sílabas poéticas. Não é o mesmo número de sílabas ortográficas. Por quê? Pense na sonoridade do primeiro verso do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha como é que é feita a pronúncia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que assinalar aqui é a formação desse ditongo, gente. Ouviram do Ipiranga, do Ipiranga. Tá? Perceba que quando a gente vai cantar o verso, quando a gente vai ler, mesmo ler a letra, né, a gente faz, na verdade, né, essa aproximação. Ouviram do Ipiranga, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Tudo bem? Então eu vou contar aqui, na verdade, uma única sílaba, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó, tá? Para não ficar muito poluído o slide. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Depois, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ó, fusão de vogais átonas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Estou repetindo aqui, mas enfim, é para que vocês percebam essa sonoridade, tá bom? Então a gente tem a fusão de vogais átonas e a gente vai fazer a contagem das sílabas métricas ali, das sílabas poéticas, só até a sílaba tônica da última palavra, né? Como o primeiro verso do hino termina em com plácidas, a sílaba tônica de plácidas é plá, né? Então, no final das contas, gente, eu tenho lá 1, 2, 3. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 7 ficou feio demais. 8, 9. Eu tenho 10 sílabas métricas ou poéticas. Perceba, eu tinha 14 sílabas ortográficas ou gramaticais. Aqui eu tenho 10 sílabas métricas ou poéticas, tá bom? Segundo verso, ó, de um povo heróico, ó, de um povo heróico. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico. De um povo heróico. Percebem a formação do ditongo? Aqui também, ó, povo heróico, de um povo heróico. Não é isso? O H aqui, gente, ele não tem influência nenhuma. A gente está trabalhando com a sonoridade do verso. O H aqui está por questões ortográficas para marcar a origem latina do nome. Tá? Então, de um povo heróico, o brado retumbante. Aqui a gente tem, ó, veja só, a fusão de vogais átonas e retumbante, é uma paroxítona, retumbante. Vamos lá, de novo, ó, quantas sílabas? Vou poupar vocês de lerem esses números garranchados. Vou colocar só um tracinho aqui, tá? 1, 2, ou melhor, 1, 2 sílabas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Beleza? Então, da mesma forma, eu tenho aqui 10 sílabas métricas ou sílabas poéticas. Tudo bem? Um outro exemplo, gente, que eu já trouxe aqui pronto para nós, tá? É da música A Banda, do Chico Buarque de Holanda, tá? Então, tá ali a letra. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor, tá? Temos ali os quatro primeiros versos da letra, perdão, e aqui do lado já temos a escansão, vejam lá, estava à toa na vida. Olha que curioso o que acontece aqui, ó, estava à toa na vida. Senhor, mas aqui tem uma preposição, mas um artigo, são 2 as. Juntaram ali 3 as. Na verdade, moçada, a gente tem que levar em consideração a sonoridade, ó, estava à toa na vida, estava à toa na vida. É como se houvesse ali uma única sílaba. Né? Estava à toa na vida. Ó, toa são 2 sílabas, toa, não é isso? Então, estava à toa na vida. Por que a gente contou só até vi? Qual que é a sílaba tônica de vida? Ó, vi é uma paroxítona, não é isso? Então, 1 sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas ao todo. Tá bom? Segundo verso, o meu amor me chamou. Aqui, gente, ó, o número de sílabas poéticas corresponde, tá, por uma coincidência ao número de sílabas ortográficas. A gente não tem nenhuma formação de ditongos ou tritongos, não temos a fusão de vogais átonas, né? E a gente tem aqui uma palavra oxítona, né? A sílaba tônica chamou, não é isso? Portanto, a gente vai contar normalmente aí até a última sílaba, beleza? 7 sílabas métricas ou poéticas, portanto. E depois, para ver a banda passar, tá aqui, ó, para ver a banda passar. Gente, esses 2 S's aqui ficam juntos, tá? Lá na separação gramatical ou ortográfica das sílabas, a gente tem que separar os dígrafos, né? Com consoantes idênticas, não é isso? Mas aqui não, aqui a gente leva em consideração o som, tá? 7 também, né? Coincidiu aí o número de sílabas ortográficas e poéticas. E cantando coisas de amor, aqui, gente, tem um erro, tá? Aqui ficou junto, tá? Me perdoem. Desconsiderem esse cara aqui, ó. Vamos contar. Cantando coisas de amor.
tá? Então, uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Quando acontece isso, todos os versos têm o mesmo tamanho, uma mesma medida, uma mesma métrica, a gente fala em métrica regular. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso mais para frente, beleza? Então, gente, é importante esse conteúdo para a gente observar os aspectos sonoros do verso. A gente falou sobre os aspectos de harmonia na última aula, né? Na verdade, de melodia, a gente falou aí sobre rimas. Hoje a gente fala sobre os aspectos rítmicos do poema, tá bom? Mais uma informação importante. Veja, nós classificamos os versos pelo seu número de sílabas poéticas, tudo bem? E eu trouxe aqui uma espécie de tabelinha, né? Sobre os nomes, que revela, perdão, os nomes que os versos recebem de acordo com o número de suas sílabas poéticas, tá? Então tá ali, gente, quando o verso ele tem uma única sílaba, ele é chamado de monossílabo, né? Beleza? 2, dissílabo, trissílabo, depois, ó, lá nas sílabas ortográficas ou gramaticais, a partir de 4 sílabas, a gente chama a palavra de polissílaba. No verso, não, né? A gente vai chamar de tetrassílabo, depois pentassílabo ou redondilha maior. Por que esse verso de 5 sílabas ele recebe um nome, né? Que não corresponde diretamente, que não revela diretamente o seu número de sílabas? Porque esse verso é muito utilizado, tá? Aliás, gente, eu sublinhei ali 4 versos. Esses são os mais comuns, principalmente na poesia tradicional, tá? Numa poesia aí anterior ao modernismo, tá? Então vejam só, o verso de 5 sílabas ele é chamado de pentassílabo, perdão, ou redondilha menor, um verso bem típico na Idade Média, típico ainda presente nas canções populares, enfim. O de 6 sílabas é o hexassílabo, né? De 7 é o heptassílabo ou redondilha maior, esse é o mais comum, principalmente nas canções e cantigas populares, né? Beleza? Depois o octossílabo, perdão, eneassílabo de 9, o decassílabo, endecassílabo de 11, ou eneassílabo, também tem esse nome. E depois, gente, o de 12, que é o dodecassílabo ou o verso alexandrino. Tá? O decassílabo, às vezes, ele também pode ter um outro nome, mas isso depende da posição das sílabas tônicas. Ele pode ser chamado de heróico, sáfico, mas isso depende aí de outros fatores, tá? E quando o verso tem 13 ou mais sílabas poéticas, a gente chama de verso bárbaro, ou a gente vai usar sempre essa classificação. Um verso de 14 sílabas, 15 sílabas, eles não têm mais um número específico, tá bom? Gente, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, né? Mandem aí as suas perguntas via plataforma. A gente vai retomar ainda esse conteúdo nas próximas aulas, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.